Bem-vindos de volta, meu povo, e hoje nós teremos um episódio muito especial. Temos algumas coisas importantes para conversar, para apresentar para vocês. Então, eu espero que vocês nos acompanhem. Eu sou o Will. Eu sou o Bruno. Solta a vinhetinha! Vamos lá, meu povo. Então agora a gente precisa conversar sobre uma coisa muito importante, que é os nossos parceiros Ubuntu. Nós, dentro do terreiro, temos um grupo de pessoas que nos apoiam dentro do das nossas pesquisas, das nossas perguntas, né? O nosso aprendizado, acompanham o nosso podcast com um pouquinho mais de intensidade, porque até conversam com a gente dentro do terreiro. E essas pessoas deixaram algumas perguntas para que a gente pudesse responder. E se você tiver interesse, você também pode fazer parte do nosso parceiro Ubuntu. A gente vai, aos pouquinhos, apresentar direitinho para vocês como funciona isso, mas se vocês tiverem interesse, deixem aí no comentário. É isso aí. Antes de mais nada, queria falar que você ficou bonitão nessa camiseta azul. Você aí, tá vendo? Né? Tá elegante. Eu o cortinho preciso, aqui, ó, no tapa, né? Tá bonito. Precisa acompanhar, né? Sabe como é que é? Não dá pra vir assim, de qualquer jeito. E o bonitão aqui do meu lado? Tá bom. Agora desce. Falando mais... vamos começar o que interessa, né? Falamos um pouquinho mais sobre aí também os parceiros Ubuntu. Parceiro Ubuntu, o que funciona? É uma forma de você colaborar com o nosso terreiro, com a parte da assistência social, com a parte da assistência espiritual, ou seja, a casa de assistência espiritual Ubuntu e a casa de assistência social Ubuntu, colaborando financeiramente. E aí, óbvio que a gente entende que precisamos trazer algo de volta para vocês por conta dessa colaboração, né? E aí, o que nós pensamos? Desconto na livraria do nosso terreiro, desconto na lanchonete do nosso terreiro, desconto também nos cursos lá do nosso terreiro, ou seja, curso de erva, baralho cigano, que foi aí mês passado, todos os módulos, teoria de Umbanda, enfim, temos curso pra caramba, todos eles presenciais, tá bom? A gente está em São Paulo, na Penha, mas eles são presenciais. E também nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente fala sobre a Umbanda, a gente tira dúvidas, fala de livros, recomendações, né? E aí, para esse... Posso dar o spoiler aí, meu? Bora. Para esse último episódio dessa temporada, nós pegamos algumas perguntas dos nossos parceiros Ubuntu e jogamos aqui na mesa para a gente trocar ideia baseado nessas perguntas. Então, se você quiser nos apoiar, ajudar tanto o podcast quanto a instituição de caridade, quanto o terreiro, enfim... É uma forma de colaborar com a gente e ser um parceiro Ubuntu, beleza? Depois eu mando aí o nosso editor, que no caso às vezes sou eu, isso aí. Coloca aí pra gente cada vez mais ter acesso e fortificar o nosso grupo Ubuntu. Isso, e para quem é bem assim, quem tiver interesse, participar do grupo, também tem a questão de vocês terem um livre acesso, um acesso mais fácil, vamos colocar assim, ao Baba, tem um acesso mais fácil também a mim, às vezes vocês querem deixar alguma pergunta para que eu faça para ele. O grupo Ubuntu, ele é uma forma mais tranquila disso acontecer. É isso aí. Bom, então vamos lá. Vamos começar com as primeiras perguntas. Agora... Tem pergunta aí? Tem pergunta, já está anotadinha, mas eu não enxergo nada sem isso aqui, então... Ih, o vovô já tá precisando de óculos para entrar no WhatsApp. Nem fala, e ó só o braço. Não, o braço comprido é outro... É lógico, né? Faz sentido. Outro cagueta. Então assim, vamos lá. A nossa amiga Letícia... que a gente costuma carinhosamente chamar de Feliz Páscoa, mas esse não é o sobrenome dela. Ela deixou uma pergunta aqui bastante interessante, que também são essas perguntas que eu vou fazer do pessoal, também sim, em grande parte são minhas perguntas, tá? Eu ainda desconfio que ele tá fazendo essas perguntas. Eu só coloquei o nome das pessoas aqui para não parecer que sou só eu. Tô mentindo. Foram eles que fizeram mesmo. Quer dar um print na minha telinha aqui? Ó, então vamos lá. Como foi o processo de entender que a sua missão era ser pai de santo?
Houve algum acontecimento marcante nesse caminho que transformou sua visão da religião e dessa missão? Nossa, É profunda, não? Feliz Páscoa, profundo. Então, na verdade, acho que não foi um momento, né? Mas foram vários momentos que começaram a acontecer e ser direcionado, né? Primeiro, acho que, como todo pai de santo, não quer, né? Não, você tem... Não, deixa pra lá, não quero, filho de santo, trabalho pra caramba. A gente nunca tá muito 100% afim dessa missão, vamos colocar entre aspas. Mas ela começa gradativamente. Você começa a trabalhar dentro do terreiro, não como objetivo, mas a sua própria, seu próprio galgar aí dos degraus vai te levando a uma condição evolutiva dentro da espiritualidade, né? E aí, por mais que você não tenha um propósito as coisas vão se caminhando para. E aí eu saí de um terreiro onde eu era filho de santo, né? Trabalhava lá, fazia todos os procedimentos que todo médium faz, ou pelo menos a maioria. Sim. Né? Não posso dizer que são todos. Mas aí chegou um processo que eu já era um dos braços direitos do Pai de Santo, eu chegava mais cedo já para organizar a gira, né? Quando eu tinha banho de erva, por exemplo, com os trabalhos, era eu que fazia, óbvio, acompanhado de outras pessoas, né? Não fazia tudo sozinho, né? Por exemplo, até a minha mãe e a Iá do nosso terreiro, Cocó pulou. A Iá do nosso terreiro também fazia muitas coisas, tanto que as comidas que eram feitas, né, a minha mãe, a Cris, ou melhor dizendo, a Iá do nosso terreiro, era responsável, então nós chegávamos juntos, né, para organizar todo esse processo. E aí, como eu estou dizendo, né, começa a se tornar algo natural de você começar a ter algumas hierarquias dentro do terreiro pela própria assiduidade, responsabilidade, estar a fim de conhecer e saber mais. Óbvio que isso tem muita pesquisa, tem vivência, ninguém sai assim, vou abrir um terreiro, né, de um dia para o outro. Querendo ou não, estou na Umbanda desde os 14. Né, eu fui abrir o terreiro 7 anos para trás, hoje eu estou com 36, então eu tinha 29. Entendeu? Então, desde os 14 até os 29, vivenciando Umbanda. Não teve lacuna aí de muito tempo, não. E aí, com esse desenvolvimento, eu fui atrás de uma mãe de santo, quando eu saí desse terreiro que eu frequentava, por motivos éticos, vamos dizer assim, não concordava com algumas coisas aí desse terreiro, principalmente com o pai de santo de lá. E aí, preferi sair ao invés de ficar querendo arrumar a casa dos outros, né? E aí, com essa outra nova mãe de santo, ela falou: Bru, você tem coroa. Aí eu falei: tá, mas o que é isso? Significa, né? Tá. E aí começamos a desenrolar. Primeiramente, o processo eu não queria, né? Não, beleza, obrigado. Saí do terreiro, estou desenvolvendo meu escritório de arquitetura, que na época trabalhava como arquiteto. Você está com tempo? Não, essa história é longa, velho. Eu gosto de histórias. É longa pra caralho. E aí a gente começou a desenvolver esse processo mais evolutivo aí da espiritualidade particular. Minha intenção era fazer uma consulta de búzios, entender o que os orixás queriam de mim, né? E eu cuidar das minhas entidades, da minha espiritualidade. Não minha, né? Porque eu não comprei, mas as que me acompanhavam. De uma forma particular. E aí tem até uma história assim bem breve, né? Que quando saímos do terreiro, saiu eu, a minha esposa, a Patrícia, o Fabiano, né? Que era um médico que hoje também trabalha com a gente, e a minha irmã, a Karina, que hoje está na Espanha, vai virar meme, né? Que hoje foi pro Canadá, sabe? E aí ela tá na Espanha, e aí nós saímos e tal, e aí na sexta-feira, cara, ficamos sem eira, né? Tipo, puta, onde nós vamos? Sexta-feira não tem terreiro. O que a gente foi fazer? Como qualquer brasileiro, vamos tomar uma cerveja, vamos, né? Aí a gente foi num espetinho, que era um pessoal amigo da Karina, e aí lá tivemos do BA, né? Os BA. Até patrocina nós aí, BA. É bom, hein? Estamos citando, hein? Estamos citando vocês. E aí lá a gente falou, cara, vamos tentar ver um espaço pequeno que seja a mesma soma do valor que a gente paga no terreiro. As mensalidades, a gente aluga um espaço e a gente vai lá cuidar. Beleza, resumi muito a história, tá? Dado isso, teve um consulente que se consultava comigo no terreiro, entrou em contato comigo e falou: Bru, onde você tá indo, né? Não sei o quê, eu me consultava com você, agora você saiu, fiquei meio órfão das entidades, né? Porque você gosta de passar sempre com os mesmos guias, né? Já sabe a sua história, é comum isso. E aí eu falei: Nancy, não tô sem, velho. Aí lá, eu tenho uma casa aqui no fundo da minha,
Se você quiser, né, tem um quarto lá, nunca aloquei nada, mas a gente pode Pensar em alguma pensar coisa. em alguma parada. Eu falei, não, deixa quieto, né? Puta, no meio da casa da pessoa, né? Enfim, vou resumir para não. Que a história é longa, né? Sim. Enfim, aí ela estava preparando um espaço Ela tava onde ela preparando um ia espaço? atender, porque ela faz uns trabalhos holísticos. Até onde eu sei da história, não era só ela que tava preparando esse espaço. Mas que eu bom, saiba, tá. né? Nesse momento você só que sabia estava no disso. meu conhecimento, né? Beleza. E aí ela foi fazer um sorteio da inauguração de uma sala de atendimento que ela ia fazer. E ela me chamou. Aí fui lá, óbvio, por prestígio. Não conhecia muito bem ela, porque ela se consultava, né? Eu não tinha muita intimidade, né? E aí cheguei lá na sala dela que foi sorteada e aí ganhei o sorteio. E aí eu ganhei o sorteio e, óbvio, fui lá no local receber lá uma massagem, nossa, extraordinária, com pedras, sabe? Tipo, a Nancy tem todas as paradas das bruxas, né? Do esquema holístico. Sensacional. Putz, Mesa radiônica. Mesa radiônica, assim essa parada. Se quiser, depois até põe o endereço da isso Nancy. aí. Nancy, comenta aí pra galera saber que é você. Buscar aí você, atrás. ó, fica a dica interessante, hein? E aí eu fui lá fazer e tal e acabei conhecendo aquele lugar. E aí eu peguei e falei assim, tá, Nancy, mas quanto você quer pra alugar isso aqui, né? Tipo, aí ela falou, Bruno, não faço ideia. Porque eu nunca aluguei, né? E aí ela jogou um preço, tipo assim, 700 conto. Só que se eu pegasse 700 conto e dividisse por 4, dava exatamente a mensalidade que a gente pagava no terreiro. Mas assim, sem um a mais, sem um a menos. Aí entrei em contato com o pessoal e falei, apareceu essa parada aí. O que vocês acham? O que vocês acham? Por mim, eu já gastava esse dinheiro, né? Vamos Já aí, tava a gente tem um separado. lugar, beleza. Aí cheguei pra Nancy e falei assim, só que eu vou precisar plantar umas plantinhas aqui, porque, né, às vezes a gente precisa de uma arruda, de uma alecrim, de não sei o que lá. Aí ela falou, Bruno, isso aqui tá tudo plantado. Aí eu falei, nossa, mas por que você saiu plantando guiné, arruda no teu jardim, né? Ela falou, então, há um tempo atrás, quando eu comecei a ter a ideia de locar o espaço, né? Uma entidade que eu me consulto com você já tinha falado, planta isso aqui, agora semana que vem planta Guiné, agora semana que vem, e aí ela foi plantando, então isso já tava meio que já no esquema, só ninguém tinha me avisado, sabe assim? Enfim, teve outros, assim, nossa, milhões de acontecimentos que favoreceram com a montagem desse terreiro, que na verdade não era um terreiro, era uma sala. E aí começamos a fazer os nossos cuidados, né, as nossas homenagens, nossas oferendas. E aí começou a aparecer, o primo de fulano, sei lá, não tá legal. Será que ele não pode trocar uma ideia aí com o preto velho, né? Conversar ali com o baiano e não sei o quê. Velho, resumo. Dá um corte, entra o CapCut assim, corta a cena, volta a cena. A gente tá no Amador Bueno, com 30 filhos, recebendo 120 pessoas na festa de Cosme Damião e estourando isso. tudo. Nossa. Resumão, entendeu? Mas assim, não foi algo, né? Não foi uma coisa. Foi uma série de acontecimentos, né, que foram dando destino a isso. É um caminho que vai se projetando, né? Vai ser Sim, a minha camarinha demorou 3 meses, 4 meses, por aí, não foi? Então, um procedimento de 3 a 4 meses para minha camarinha, né, para o preparo do sacerdócio de Umbanda. Até nesse processo foi onde eu conheci o Baba Nenê, que veio nessa temporada. Eu fiquei numa lacuna de 6 anos, assim, independente, sem conversar com o Nenê. Né? E aí voltamos um diálogo, voltamos uma conexão que hoje é ímpar, né? Ele é meu Baba, o meu Orluô. Até ele estava numa questão do candomblé que a mim não era tão favorável, né? Depois que ele ingressou no culto tradicional, a gente teve teve uma conexão muito boa, tanto é que eu fiz a iniciação com ele. Enfim, as coisas tendem a ir em rumo a isso. Até teu cabelinho tá curto, né? Porque cortou o cabelo? O que você fez de novo? Acho que não foi o único que fez iniciação. Né? Legal, podemos falar sobre isso também. Aproveitar que é o episódio derradeiro aí. Sim. Mas é isso, cortando, entendeu? Teve muita coisa que aconteceu no meio desse enredo todo, né? Mas aí a gente também não pode ficar aqui muitas horas falando sobre isso. Mas eu queria deixar um negocinho aqui. Se vocês querem saber qual foi a entidade que fez a Nancy plantar todas as ervinhas que foram necessárias no futuro
pro terreiro ser aberto e estar preparado, deixa aí no comentário. Sem dar spoiler. Sem dar spoiler, só coloca aí, quem sabe. A gente já comentou sobre isso em episódios mais antigos. A gente já falou o nome dela. Sem dar nenhum spoiler. Né? Fica aí a dica. Eu não queria falar nada, entendeu? Pra bom entender. Meia palavra basta. Bom, meio tridente. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta veio da Simone. Ela perguntou... Simone também, que é Feliz Páscoa. Feliz Páscoa também. No Feliz Páscoa à mãe. Feliz Páscoa à mãe. Você tá entendendo? Eu só espero que elas levem ovinhos de Páscoa pra gente. Mas isso deixa pra lá. Deixa só subentendido. O gordinho tem que pedir, né? Vai que, né? A pergunta dela é: qual é o maior desafio em ser pai de santo? E aí ela complementa: lidar com o plano espiritual, ou então lidar com a questão espiritual, ou com os encarnados, os filhos e os consulentes. Adivinha, besta. Adivinha, besta. Na verdade, o nosso papel não é lidar com nenhuma parte espiritual, assim, a sua responsabilidade, né? Óbvio que você tem que ter aquele gerenciamento, né? A administração. Mas o difícil mesmo é pessoa. Pessoa é foda, viu? Gente é gente em qualquer lugar, velho. Então, tipo assim, a questão administrativa e espiritual é o contrário. Você que tem que estar, né, conforme eles querem. Não é você que vai falar: ô, Exu, você não tem que estar aí, você tem que estar ali, ô, Baiano, você... Não, velho. Tua responsabilidade espiritual é fazer com que tudo na Terra esteja em conformidade para eles conseguirem trabalhar. Ponto final. E do lado de lá funciona bem pra caramba. Sabe assim? Às vezes a gente até não entende, mas já resolveu e você ainda tá preocupado. Já mandaram plantar as plantinhas já. Pois é, entendeu? Já tá tudo plantado, entendeu? É só você ir lá colher. Mas aí que tá. Agora, mas o ser humano que é mais complicado, né, cara? Vou aproveitar essa pergunta da Simone, porque ela me fez um negocinho, um estalo aqui dentro. No caso aqui, o plano espiritual ele pode ser visto de uma outra forma. Como você lida com o plano espiritual? Porque para eles tá tudo certo 100%, mas e para você? Como é o seu íntimo? Porque além da responsabilidade de ser pai de santo, você ainda tem a responsabilidade com eles. Sim, sim. Então, assim, eu imagino, na minha cabecinha, que cuidar dos outros já é difícil, mas cuidar de si mesmo para que você não seja uma ferramenta que atrapalhe o outro lado... Sim, é uma responsa e uma cobrança muito grande, né? Na verdade, uma vez eu escutei uma palestra do Baba King, né, dirigente espiritual do Dudu. Você estava lá, inclusive, esse dia aí. E ele falou uma frase que para mim me marcou bastante. Ele falou assim: eu sou o maior aprendiz dos meus conselhos. E aí ele continuou a frase e eu buguei ali. Eu parei, fiquei olhando e falei: puta merda, é verdade. Porque ele estava comentando assim: apesar de eu ser o dirigente, no caso ele, né? Apesar dele ser o dirigente espiritual do Ododua, que é um dos templos, acho que maiores da América Latina, do culto tradicional iorubá, é um templo do tamanho de um quarteirão, tem quase 3.000 pessoas em cada culto lá, é gigante aquilo lá. Ele também erra. Ele também faz coisa errada, né? Ele também tem os seus processos aí de desenvolvimento, de evolução e tudo mais. Então não quer dizer que ele é 100% perfeito. Quer dizer que ele é o maior aprendiz dos conselhos dele. Ou seja, ele tem tudo para, mas não quer dizer que ele já está pronto, que ele é. Então isso me ajudou muito na minha parte psicológica, assim, de entender que eu tenho a responsabilidade, mas eu não posso ter a vaidade de sempre achar que eu preciso estar certo em todo momento, a todo custo. Sabe assim? Procure estar. Mas mesmo procurando estar, você não vai estar 100% toda hora, a todo momento. Manja? Então, se permita, caso aconteça, errar. Mas erre, entende onde errou, aprimore-se, conserte, vira a página do livro e segue o baile. É aquela questão do você tem o direito de errar, mas você tem o dever de aprender com o seu erro. Matou a pau, exatamente isso. Então, óbvio que te traz a responsabilidade, traz a seriedade, mas é importante saber o que foi, o que eu errei de fato, o que erraram e estão tentando botar a culpa em mim, porque o ser humano é assim, né? Mais fácil jogar para alguém do que assumir o erro. Já dizia Homer Simpson em sua filosofia máxima: a culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Exatamente. Exatamente. O ser humano é muito bom para isso. Mas eu não posso fazer isso.
né? Às vezes eu tenho culpa e quero colocar num filho, porque o filho do santo não fez isso, porque o filho aquilo... Então, mas aí, peraí, o gerente geral da bagaça aqui sou eu. Então, se dá certo, o time acertou. Se deu errado, a culpa é minha, que eu gerenciei errado. Eu penso nisso. Mas, ao mesmo tempo, ter essa diplomacia consigo, sabe? Para você não estar sempre se culpando, para você ter uma leveza mental, saber separar também o que são problemas materiais e o que são problemas espirituais, né? Porque, assim, a gente até vê algumas publicações aí, né, no TikTok, não sei se você já viu, que é o pai de santo e como eu sou e como meus filhos me veem. Aí tá vestido de policial, de médico, de psicólogo, sim. sabe? Então isso também é importante, né? Porque a gente é um ser humano normal, cara. Então nós vamos errar, nós vamos ter desejos, nós vamos querer ter um carro novo, a gente quer viajar, eu quero levar minha filha para Disney, sabe? Assim, quero trazer conforto para minha casa, eu quero comprar uma casa mais legal, enfim. Né? E você vivendo só da espiritualidade, você não pode bitolar naquela parada. Mas também você não pode se perder em querer tudo material, porque senão você sai do eixo. Entendeu? Então, o mundo profano e o mundo sagrado e o profano, ele tem uma linha bem tênue ali. Se é que ele não pode ser colocado, ele não pode ser vivido, o profano e o espiritual juntos? Pode, por que não? Mas você tem que compreender o que é, sabe assim? O que é um é onde e o que é o você outro. entra numa outra filosofia. Sacou? É onde você começa a entrar em estudos além da tua religião. Da teologia, sabe assim? Tipo, ao Corão, cara. Entender outras religiões, entender outras formas de pensar, como a gente conversou. Exato. Foi por isso que eu óbvio, em comum acordo com você, quis fazer isso, abrir o nicho, a gente sair da matriz africana, ter a nossa base da filosofia para o nosso Ubuntu, para o UbuntuCast, sair dessa filosofia somente da matriz africana, mas abrir esse leque e a gente ver quem que pode trazer uma filosofia legal para a gente, de bem-estar, de fé ou de pessoas, né? Porque se você for ver, é o Ubuntu. O Ubuntu é isso, são pessoas falando de pessoas, pessoas agindo como pessoas, pessoas sendo pessoas. E se a gente for parar para pensar também, a questão do Ubuntu, a nossa fundação é a Umbanda. Mas dentro da nossa fundação e depois disso para a construção do nosso templo, vamos dizer assim, para que ele fique cada vez mais bonito, eu vou precisar de outras coisas. Eu vou precisar conversar com o sheik, eu vou precisar conversar com o pastor, eu vou precisar conversar com um psicanalista, com um neurocientista, com um gastrônomo que, mano... Cara, tudo. Vive. Olha como foi construtivo pra caramba na segunda temporada e quanta coisa a gente não aprendeu. Fantástico, fantástico. Bora. Mais pergunta? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, né? A Simona ela faz mais uma pergunta que ela pergunta, né? O que é, como foi para você mudar, né? Fazer essa saída da sua profissão, vamos colocar material, como da arquitetura, e entrar direto para o sacerdote. Eu acho que você acabou respondendo que essa questão de é difícil, mas é uma filosofia nova, né? Na verdade eu trabalhava com vendas, eu gosto muito de vendas, tinha fechado já meu escritório, estava trabalhando com vendas. E aí, mesmo trabalhando com vendas, eu fazia atendimento espiritual à noite ou quando dava, né, com uma agenda. E aí os atendimentos espirituais começaram a tomar uma agenda muito grande, então eu trabalhava horário comercial aí, das 8 às 6, ia pro terreiro, atendia geralmente das 8h30, 9 até umas 11 e pouco. No outro dia voltava lá, então começou a meio que ficar difícil os dois trabalhos. E a parte material do meu trabalho, né, como arquiteto, como vendas, começou a ter um peso onde eu não estava feliz, onde não tava saboroso aquilo, sabe? Era um dinheiro que não dava tesão, sabe assim? Você fala, pô, o que eu tô fazendo? Sabe? Eu poderia tá tendo meu eu mais bonito que você comenta, né? Não tô vendo meu eu mais bonito, né? E aí, obviamente, que isso também não passa só da parte espiritual, porque querendo ou não, eu sou casado, tenho uma filha, né? A gente tem conta para pagar, mas lá. E eu saí de vendas, onde eu tinha uma estabilidade financeira bacana, né? E fui trabalhar como sacerdócio, já sabendo que eu ia ter um declive financeiro aí. Sim. Isso era óbvio. Então, preciso também chegar em casa, esposa. E aí, então não é só assim, eu vou seguir a espiritualidade porque Deus é meu guia e eu vou viver de água, luz e axé.
Talvez Não, você nego, viva, velho, mas precisa tem outras ter uma pessoas outra que não. organização. Não é tão simples assim. Não adianta você sair falando que a espiritualidade vai, beleza, ela guia, mas você tem tua responsabilidade, velho. Você é um espírito, mas você tá vivendo na regra da Terra. É outra coisa. Então você tem que jogar o jogo, bonitão. Não é simples assim, chuta o balde que agora eu vou ser o pai de Santo da Penha. Não, Até velho. porque eles querem também que você esteja bem para que você possa realizar o seu trabalho bem, né? A sua função espiritual também Exato, da melhor forma possível. exato. Então foi uma preparação mental, espiritual. Não foi assim chutando balde. Fui pro meu pai de santo, pro Nenê, pro Baba Nenê, fiz ebó, fiz bori, fiz consulta IFA, fiz um monte de procedimento para aí sim eu ter condição de ter uma poupancinha para segurar. E assim, se você for falar a verdade mesmo, eu não tô estável até hoje, financeiramente falando. Tô feliz, mas financeiramente estável, não. Tá muito próximo do seu eu mais bonito, mas sim. ainda precisa de algumas outras coisas para que ele seja o mais bonito. Sim, e para ser bem sincero, eu acho que eu nem vou chegar. Porque eu vou atingir um ponto e eu não vou estar satisfeito com aquilo, eu vou querer mais. Entendeu? Sei. E aí eu vou chegar lá, eu vou querer mais, eu vou querer mais, eu vou querer mais. Então deixa essa minha ambição ir embora e, entendeu? E a gente ganha junto. Nossa, Manja, assim, eu aumento, você aumenta, a gente faz curso, faz aula, aumenta evento, o Ubuntu cresce, a ação social cresce, expande o UbuntuCast, aí a gente vai gravar com plateia, aí depois a gente vai fazer eventos, vamos montar palestra, 4 palestrantes no dia, né? Como eu já estou expandindo as coisas da Comasp, Sim. isso aí também é um spoiler para a próxima temporada. Muito bom. Né? Enfim, cara, minha cabeça é assim, agora eu vou usar essa expansão aí com foco na religiosidade, no terceiro setor, né? Onde eu quero ir, principalmente esse ano, força máxima no talo, com bastante capricho. Eu lembro de de um dos nossos guias lá no terreiro e ele fala exatamente isso, que quando a gente chegar na nossa zona de conforto, que é a hora da gente passar para a próxima batalha. Então você estabilizou, não é mais aquilo que te satisfaz, vai para a próxima. Exato. E esse ano vai ser um ano para isso também. Sim, ano de Ogum, né? Ano de porrada, ano de guerra, ano de batalha. Não só isso, né? Porque muita gente confunde Ogum com ser porrada, tiro e Com bate guerra. cabelo, né? Não, velho, Ogum é tecnologia. Ogum entra... Tecnologia. Né? Ogum entra na treta quando ele sabe que ganha. Ele não é idiota, ele não vai ficar brigando à toa, não vai ficar gastando espada porque você é bonito, entendeu? Não, isso aí é o filho de Ogum vaidoso, que quer se meter onde não deve, onde nem foi chamado, para falar que é de Ogum e é briguento e é pé de aço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você tiver tecnologia, planejamento, projeto e raça, é o ano para as coisas darem certo. Se faltou um desse ingrediente, vai pra lona. Esse é o ano de Ogum. Bonito. Resumir aí de 15 segundos. Boa. Ó, temos aqui, vamos colocar essa última pergunta para a gente poder depois também entrar nas nossas considerações sobre a nossa temporada. Boa, boa. A Bárbara, ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante. É Feliz Páscoa também, a Bárbara? Não, a Bárbara a família não inteira é Feliz veio Páscoa. Não, dessa vez não. Eu acho que é Bárbara Natal, pode ser Tiradentes, é alguma outra coisa aí. Ela fala assim: conta como aconteceu as manifestações dos seus guias, como foi o contato inicial com eles. Nossa, faz tempo. É nostálgico isso aí, né? A primeira entidade que eu incorporei de fato foi o Pai Antônio. Foi, né? Tô olhando pra cá porque a nossa Iá tá aqui. Tá? Então tá. Às vezes ela assiste com a gente, a Paty também, né? Fala oi aí, pessoal. Enfim, então minha primeira incorporação foi... Minha mãe tem uma casa em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e ela tinha separado meu pai nessa época. E aí, não sei por que fomos só eu e ela, né, pra Caraguá. E aí a gente foi junto pra lá, estávamos conversando, não sei o que, vamos dormir. E aí lá tem mais de um quarto, né, a gente sempre dormia cada um em um quarto. Nesse dia a gente pegou e dormiu no mesmo quarto, tem 2 camas de solteiro lá, um quarto de hóspede lá, dormimos cada um e o rádio relógio no meio. Né? Rádio relógio, olha como eu tô ficando velho. Né, filho? Rádio relógio, cacete, não era Alexa, não, sabe não assim? Era, não trocava ideia. Era o radinho relógio, vermelhinho, manja, numerinho digital, enfim. 2009 isso aí, ó. Tinha 19 anos. 19 anos. Caraca, qual que é o tempo faz?
Enfim. Aí a gente começou a conversar, apagou a luz, eu deitado de cá e ela deitado de lá, né? Ah, mãe, e aí, como é que estão as coisas? Não sei o quê, né? Não fica chateada, né? Porque é um baque, né? Meus pais tinham sido casados sei lá quantos anos, né? E aí se separar, você se reinventa, né? É um processo novo. E aí eu lembro que eu tinha, assim, não lembro exatamente o horário, né? Mas eu lembro que eu tinha olhado o rádio relógio lá, tipo, 22, né? E aí começou a me dar um soninho, uma preguiçinha. Forte aquele sono. Aquele soninho, né? E aí, de repente, sabe quando você tem aquele pesadelo que você acorda no susto? Sabe que você... Sabe assim? Tive essa sensação, manja, e uma vontade muito grande de chorar. E aí comecei a chorar. Do Neida, assim, ó. Só aconteceu. Assustei no sonho e comecei a chorar. Aí eu, tipo, né, preocupado, o que aconteceu? Eu não tava me sentindo bem, minha mãe rindo do outro lado da cama. Aí eu falei, você é tosca? Eu tô acordando, chorando, meio aqui, sei lá o que aconteceu e você tá rindo da minha cara? Aí ela, é que eu conversei com o Preto Velho. Aí a mãe, que porra, Preto Velho, você tá chapando, eu tô aqui acordada, mano. Ela falou assim, olha que horas são. Aí eu fui ver no relógio, já era mais de meia-noite, no rádio relógio. Não lembro que hora que era. 3 horas da manhã. Aí, ó, tá vendo? Foi marcante, viu, essa conversa. E foi isso, mano. Então, assim, eu não lembrava de absolutamente nada. Foi uma incorporação extremamente inconsciente. Bem diferente da de hoje, por exemplo, que hoje eu tenho uma consciência muito grande das consultas. E desculpa também aí, se você é médium, fala que é 100% consciente. Eu sei, cá entre nós aqui, mas eu sei. Mas vamos dar uma sequência aqui. Enfim. E aí foi a primeira incorporação, cara, o Pai Antônio. Aí fomos pra cozinha. O Pai Antônio é um preto velho, que eu tenho uma honra gigantesca de trabalhar. Sim. Foi a primeira incorporação. Aí daí eu não tinha terreiro, não frequentava um terreiro de Umbanda como filho. Né? A gente tinha acabado de sair de um outro terreiro onde meus pais trabalhavam lá. Enfim. E aí fiquei esse tempo, né, só com o Pai Antônio, e aí foi passando uns meses, assim, o Pai Antônio começou a ir em casa. Né? Não recomendo, mas sei que também acontece, então fica entre nós. Começou a ir em casa com o Pai Antônio. E aí o Pai Antônio foi a primeira entidade, assim, de dar presença, né, de vir. Depois começou a vir seu baiano mergulhão. Seu mergulhão. E aí ele virou meu brother. Parceiro de o mergulhão, mano, eu sentia ele na hora que eu acordava antes de dormir, velho. De parceiro mesmo, de brother, de estar do lado, de eu pedir axé pra, sabe assim, vou ir num trampo tal, vai comigo, vamos. Parceiro, velho. De tipo, meu melhor amigo, meu amigo imaginário, sabe assim? Que legal. Só que eu sentia ele muito forte mesmo. E o mergulhão ia com bastante frequência em casa. Né, até começar a mãe do amigo que tá com dor no joelho, né? Inclusive, se estiver assistindo, um grande beijo para você. Enfim, pessoas de procurar conselhos e tudo mais, principalmente amigos meus que tinham relação aí com a Umbanda, né? Iam em casa e tal. Até o Japa, um grande abraço para você também. O Brunão, enfim, pessoas, né? E aí isso foi evoluindo, até que a minha irmã voltou ao contato com o meu antigo pai de santo e a gente foi no terreiro lá, né? Aí fomos visitar esse pai de santo, que foi num trabalho dele, que ele atendia na casa dele também, né? Com uma outra equipe e tudo mais. E aí fui lá e comecei a trabalhar, cara. E aí foi onde veio o Preto Velho, né? O Pai Antônio com mais frequência, o Baiano Mergulhão. Aí o Marabô se apresentou como um guardião, né? E Exu de trabalho. E daí pra trás foi só pra frente, mano. Entendeu? Aí como é que era? O Pedra Verde, né? Aí apareceu o senhor Pedra o Curumim, verdade, Pedra verdade. Verde. Incorporei seu Pedra Verde, que na verdade ele era o seu Folha Verde de Oxóssi. Que não era um curumim. Eu demorei 1 ano pra entender quem ele era, como ele era, até o nome dele, como ele queria se apresentar, enfim. Foi bem longo esse processo, foi o mais difícil. O Folha Verde foi o mais longo, o mais difícil, e até hoje ele é o mais enigmático aí, né? Hoje eu sei que quem queria bradar, quem queria gritar, quem queria... aqui ó, era eu, velho. Era eu, medião,
entendeu? 20 anos, falando, meu caboclo é o caboclo que sobe na árvore e pega manga, entendeu? Depois de um tempo fui entender que ele era o mais ancião, que ele fica sentado no toquinho ali, fala baixo, A mensagem é pouca reta. fala, exatamente, pouca fala, direto, entendeu, não entendeu, volta daqui um mês na próxima gira de caboclo, não tô nem aí, entendeu? É mantra, cachimbo, oração, e essa é minha macumba, sabe assim? E até hoje entendo cada vez mais o que ele nos permite, né? Do Folha Verde, é o mais enigmático, aí vamos dizer assim. Mas é um carinho, uma paixão, não dá pra explicar, mano, não dá pra explicar. É engraçado, né? Você falando desse jeito, eu lembrei do Lucas, quando ele veio no episódio dos Minions do Japa do Atabaque, e ele foi cantar o ponto do Sr. Cobra Coral, que ele canta no final do episódio. Sim. Ele canta um ponto que ele escreveu, lindíssimo, por sinal, é que infelizmente vocês não conseguem chegar próximo da energia que ele vibrou pra gente naquele momento. Mas eu fiquei imaginando o carinho e a emoção seria algo como aquela emoção que ele estava transmitindo. Exato. Só que ele é sentido na tua espiritualidade, né, cara? Então é surreal. Não, é o que você falou, não mensura, cara. Não dá pra chegar perto. É você e ele, ponto final, cara. Entendeu? É a mesma coisa que se o Lucas, né, vinha aí do Japa Tabaco e fala, mano, me explica como é isso aí. Não dá, fiote, não dá. Entra pra Umbanda, entendeu? Com assiduidade, respeito, né? E paciência, que daqui a uns 6, 8 anos você vai começar a entender. Chegar próximo daqui. Por isso que também eu fico meio assim, né? Que a pessoa entrou na Umbanda há um ano e meio. Não, porque meu caboclo tem a roupa disso, tem não sei o quê, tem... Mas peraí, não é fontes da minha cabeça, não? Porque demora, cara, demora pra você ter uma aproximação, pra você ter uma lucidez espiritual, sabe? Que não é só vaidade falando, manja? É a entidade mesmo, com anos de trabalho, pra você entender a ferramenta, o ponto riscado, né? A naturalidade daquela entidade, daquela ancestralidade, enfim, daquele espírito que vem trabalhar com você. Demora, cara, não é assim não, né? Não sei que tem um monte de Chico Xavier aí no mundo e eu não tô não tá sabendo, né? Boatos rolam que não é tão assim, tão simples. Mas é bom, porque isso constrói com raiz firme, entendeu? Não é um ventinho que derruba, porque você sabe o que você tá fazendo, manja. E você sabe também o que você não tá fazendo, que esse é o mais importante. É uma descoberta interessante. Quem sabe? É filosofia. Mas aí agora, já que a gente entrou nesse assunto de lembrar dos episódios, eu queria que você contasse pra mim como é que foi pra você vivenciar toda essa jornada que a gente teve nessa segunda temporada com os entrevistados, com... O que chamou muito atenção, assim, dentro dessa temporada? O que você fala assim, nossa, isso aqui nunca mais eu vou esquecer? Cara, eu acho que o mais difícil é falar o que foi ruim, né? Então, o que foi assim, isso aí é esquecível. Então, sabe assim, deixa pra lá. Tem também, né? Porque nem tudo é perfeito. Mas, enfim. Cara, acho que trazendo lá de trás... Nossa, todos foram muito legais. Mas assim, ó... O Berlofa foi muito foda. Nossa, foi muito legal. Me fez ficar pensando um tempão depois. Foi, cara. O Berlofa, inclusive, assim, não só no nosso episódio, né? Nos bastidores, mano. O cara é super gente boa, humilde pra caramba. A gente conversou antes da parada. Trouxe verdades, que é a verdade dele, a interpretação dele, mas com uma riqueza muito boa, né? Então, curti pra caramba o Berlofa. A Ressaíde também foi muito engraçada, a gente deu muita risada, foi da hora. Engraçadíssimo. Como é que é? O homem pendurado? O homem enforcado. O pendurado. O enforcado. Não, é o pendurado. É o pendurado mesmo? A carta do pendurado, o baralho de tarô. Deu muita risada. O Bala Nenê que finalmente se soltou, que mandou todo mundo tomar só e transar.
que é o Baba Nenê na sua naturalidade. Vocês não fazem ideia do que é aquele homem. É muito maravilhoso. Putz, cara, o Lucas, como vocês falaram, não só o Lucas, né? E o Thiago. O Thiago, os dois, que trouxeram também um papo sublime pra caramba, que a gente deu risada, falou de polêmica. Sim. Né? O vídeo do Japatabaque, o corte que eu fiz lá, vixe, dá visualização e polêmica até hoje. Galera xingando os Japa, falando bem, não sei o que acontece também. Mas deu um hype alto, né, da polêmica dele. Mas que foi também tocar uma tabaque, né? Foi super legal, gostei muito. Foi bacana que eles colocaram na minha cabeça a semente da Jurema. Eu quero entender o que é isso ainda. Spoilers pra terceira temporada? Vocês também querem? Vai ter. Deixa comentário aí. Eu fui atrás desse rolê aí, hein? Fui atrás desse rolê. Eu fiquei sabendo, infelizmente eu não pude ir. Nós fizemos a primeira vivência com a Jurema no nosso terreiro fechado pros Filhos de Santo. Foi muito legal. E aí agora... Provavelmente agora para 2026 a gente abre essa vivência para o pessoal, para os consulentes, para fora. E vai ter outros convidados também. Nós vamos fazer consagração de cachimbo. Tem bastante novidade, mano. Essa terceira temporada vai estar da hora. Coloquem seus comentários se vocês querem participar dessas novidades e entrem para o grupo dos parceiros Ubuntu. Boa. Que esse grupo fica sabendo de tudo isso antes de todo mundo. É isso aí. A Cida também foi uma maré de paz e harmonia, né? Foi, não foi, cara? Pô, a Cida é foda, cara. Ela veio e ela fala assim, você é um otário, simples assim. Sabe assim? Você fala, eu sou. Você aceita, tá ligado? E tá tudo bem, mano. Né? Então a psicanálise dela é extraordinária, né? Eu gostei muito também da forma como ela apresenta o assunto, né? E como ela fala de você se entender, de você qualificar o seu eu. Nessa questão do se entender, o Will Borghetti, cara, ele conseguiu, em vários pontos diferentes, me colocar na minha vivência com os meus meninos. E eu tenho o André, que tem 14, que vai fazer 15 anos agora. Então, assim, eu me coloquei naquele pai de adolescente literal mesmo. Sim. E ele falando uns negócios aqui, eu anotando aqui do lado para poder ver o que eu ia conseguir colocar na minha vida também. Eu falei assim, olha isso. É surreal, foi surreal. E outra também, né, cara, eu conheci o Will surfando, velho, com 15 anos. Ele contou a história que nós esquecemos a chave do Celta. Tipo, pode crer. Você tem noção que faz 20 anos que isso aconteceu? Então ele me trouxe ali numa juventude muito foda. E da mesma forma como ele faz a neurocomunicação, eu também fui buscar lá nessa minha época... Manja, o que me dá de gatilho até hoje, sabe? Assim, o espírito quinta série, as brincadeiras besta, né? Que eu não abro mão também. Foda-se, eu sou assim, entendeu? Mas precisa separar, porque você cresce, né? Então você agora tem responsabilidade, então nem tudo é isso. Dos 80-20. Isso, muito bom. Então isso me construiu também. Foi muito legal mesmo. Até do André Smith, sim, né? Porque a gente vai falar sobre o início da parada, né? E a espiritualidade unida com o humor, né? Enfrentando também o preconceito, né? A desigualdade social, racial, tudo que segrega pessoas, né? Afasta o ser humano, mas também com humor, com uma boa risada. Foi muito bom também o episódio dele. Foi. Puta, que e mais, a participação que ele teve num episódio que vocês vão receber aí logo em breve. É verdade. Ele abriu o nosso UbuntuCast Convida, teve plateia. Muito bom, tô falando mesmo. Já vai estar no ar. Nosso amigo e irmão, cara, uma figura irreverente, extraordinária, Rodrigo Jalou, né? O muçulmano. Cara, eu não tenho o que falar do Rodrigo, cara. Eu lembro dele, eu tenho vontade de dar um abraço, cara. Eu ia falar de rir, mas aí vocês vão achar que por ele ser um palhaço, muito pelo contrário. O cara tem uma noção, né, política muito grande, social muito grande, faz trabalhos assim ímpares, de ação social mesmo, com as pessoas em vulnerabilidade, com os bichinhos e tudo mais. Mas ele é uma figura emblemática. Ele é fantástico. As histórias que ele tem. Então, a construção dele aí dentro da religião, né? Ele é um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo, que partiu dentro do UbuntuCast, né? E vou na mesquita, fico com ele lá, tomo um café, a gente conversa de... Nossa, milhões de assuntos. O princípio da Comasp, né, que futuramente aí
também partiu dele, de uma iniciativa dele. Cara, o Rodrigo é uma pessoa fantástica, um grande presente mesmo que o UbuntuCast me doou. Me doeu. Que mais? Você quer ver Tem muita presente, gente, né, presente velho? que o UbuntuCast me deu? Quero. Foi Nem o sei Bruno qual é. Salomão. Mano. Imagina, nem sei. Eu tietei demais aquele dia. Imagina que tietou. Nossa senhora. Não, mas eu nem percebi. Eu nem era fã do cara Não, antes, ele falava assim, aí eu cozinhei, aí você falava assim, cozinhou. Aí eu falava, e aí eu acordei, acordou, né? Acordou. Ai, ele acorda tão bem, não, gente, se vocês assistiram o episódio, vocês não imaginam o que eu fiz por trás das câmeras, mano. Foi muito ridículo da minha parte, mas eu fui fã mesmo, tietei. E eu avisei aquele dia, eu vou tietar. Eu vou perder as estrebeiras. Eu vou perder a linha nesse dia. E eu perdi mesmo. Que também o Bubu foi sensacional, incrível, né, velho? A forma potência, né? Então, e foi engraçado que foi a primeira vez que eu consegui entender o que era um filho de Exu. A forma como ele falou de Exu, a forma como ele trouxe a espiritualidade. É fogo, né? É muito intenso. Não tem como você esfriar. Muito. O cara tá tomando chá e ele tá milhão. Sabe assim? O chá tá fervendo! Sabe assim? Né? É a gana, é a garra, é o movimento, é o fogo de Exu. E eu nunca vou esquecer que a gente tava trocando ideia antes do episódio começar, que eu nunca tinha conversado com alguém que era filho de Exu. E aí aparece... Foi questão de minutos, a gente não sabia. Não. Eu tinha ideia que ele era da religião, mas tinha uma ideia. É verdade, a gente foi pro podcast comentando sobre filhos e se tinha filhos de Exu. Exatamente. Aí eu comentei, tem, lógico que tem. É um pouco mais difícil de achar, de encontrá-los, né? Mas tem, não. Aí começamos o podcast, assim, e aí ele vai, então, porque eu sou filho de Exu. Na hora eu falei assim, você falamos agora? E me explicou, foi uma aula incrível. Foi numa potência muito grande. Muito maravilhoso. Baba Nenê. O Baba Nenê, pra mim eu sou suspeito, né? Eu já não posso falar mais que eu não sou suspeito, porque eu sou hiper suspeito. E eu tive a oportunidade, logo depois da conversa com ele, já conhecia ele do nosso terreiro, e depois da palestra do Ubuntu Convida, né, que aconteceu o ano passado, aí algumas coisas fizeram sentido na minha cacholinha e eu fui obrigado a deixar a Paty com raiva de mim. Por quê? Porque eu fui obrigado a tirar a minha barba, né? E aí sabe como é que é? Vai que ela ainda tem tendências de querer me enterrar, eu espero que eu esteja protegido. Eu não mexeria ali, não. Eu também não quero. Eu quero um pouco de distância nesse momento. É uma filha de Ansan, escorpiana. Pois é, né? Filha pequena em casa. Não é? Trabalhando, CLT lá. Ela só precisa de um motivo pra enterrar alguém pra se desestressar. E o gordinho é sempre o mais visível. A minha sorte é que eu tava junto com você, não tava em casa. Senão ia sobrar pra mim. Ia mesmo. Mas acontecer, por conta disso, por que eu tive que raspar a cabeça, por que eu tive que raspar a barba, porque eu acabei fazendo iniciação também, né? Claro, Então foi um momento de ressignificado também. Para as próximas temporadas também, o que você acha, Will? Como a gente está falando da iniciação de Exu, eu sei uma pessoinha aí também que fez a iniciação com você e é o nosso responsável pela nossa tronqueira. Quero muito colocar ele nessa situação. Saca onde eu tô chegando? Sim. E aí nós temos também uma outra pessoa da iniciação que também está envolvido na ayahuasca. E aí dá pra gente fazer esses dois leques aí de como a influência da iniciação reverberou, se melhorou. O que aconteceu? Daqui. A Cocó que tá caindo toda hora. Ela tá querendo... É italiano, velho. Fala com as mãos, né? O que você acha? Já temos 2 episódios aí. Fizemos uma reunião interna aqui. Vocês querem conhecer como é que é a responsabilidade de uma tronqueira? A gente pode conversar com quem cuida da nossa tronqueira. Do nosso Ilê. E também tem a questão da ayahuasca, que é uma questão que pode trazer muitas dúvidas e um certo preconceito, né? Por que da ayahuasca? Para que ela serve? E a gente tem o Santi que conhece bastante sobre isso. De longa data. Acho top. Eu acho interessante. Vocês querem esses 2 temas? Deixem aí no comentário, vai ser interessante ouvir o que vocês também estão interessados. E acho que do último comentário aí, que não é o menos importante, o que abriu a nossa temporada, né? O PJ Pereira. Cara do que céu. foi, mano, surreal, cara. Nunca nenhum dos acontecimentos, não quer? Não, ele... Nunca na história desse país. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar entrevistando o autor
do Deus de Dois Mundos, velho. Um livro que eu comecei a ler quando eu tinha 16 anos, sabe? Tipo, cara, um best-seller da religião, da macumba, de orixá. O primeiro livro que eu recebi de recomendação para poder ler, para poder entender um pouquinho do que eram os orixás, o que era a religião. E o papo com ele, as coisas que ele falou, a questão do entendimento dele sobre Oxóssi para ele, sim, bateu para mim automaticamente a questão do o que é Xangô para mim, o como funciona para mim. Então ele conseguiu mais uma vez, em os entrevistados consegue me fazer estralar alguma coisa que eu precisava aprender. Sim, sim. Às vezes eu acho que a espiritualidade está querendo me dizer alguma coisa e eu não estou entendendo. Só você acha, né? É que quando a culpa é tua, você põe quem você quiser. Exatamente, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Mas, pô, cara, foi um episódio, né? Foi uma temporada muito rica. Foi. Né, Will? Se a gente for pegar aí até os nossos papos, né? Falamos de tanta coisa boa, tanta coisa esclarecedora, né? Ah, sabe uma coisa legal também? Que teve muito boa do nosso episódio? Fazendo um spoiler aí. Dá uma olhadinha aí no que tem de bom que essa pessoa pode fazer pra gente. So Father, forgive me for you know that I'm a sinner. I take no interest party here with liquor fucking up my system. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Olha, eu só vou falar pra vocês que ela é culpada de uma leve falência minha, porque apesar do preço dela ser maravilhoso, o consumo é alto, né? Aí fica difícil, mano. Vocês não estão Ju, você não tá facilitando a minha vida. E se vocês tiverem mais curiosidade, sigam ela no Instagram para vocês passarem mais vontade, assim como eu, tá? Porque também eu vou fazer uma cobrança aqui porque vai que dá certo. Fica à vontade, eu ganhando alguma coisa. Tem gelato também. Tem? E ela tá devendo esse gelato para mim, fica aí, tá? Só deixa esse comunicado. Você tem gelato, eu sei disso. Nossa, eu não Faz sabia tempo. hoje. Faz tempo. É isso aí. Você aí, tá devendo de gelato pro seu pai de santo. Eu tenho tá? sua quartinha, mulher. Sua quartinha você tá entendeu, no meu terreiro. Ele é o cara que faz macumba pra você. E eu sou o irmãozinho que pode, sabe? Chutar tua quarta, né? Isso aí. Você entendeu, né? Ó, e se você também tem um interesse de patrocinar a gente, de ajudar a nossa estrutura, eu quiser oferecer também o seu serviço para que possa ser colocado aí no nosso podcast, fica à vontade. Entre em contato com a gente, os e-mails aí de contato, nossos e-mails pessoais também estão nosso aí. Instagram. Ou se queira dar alguma coisa diretamente para o Will, ou uma coisa diretamente para mim, eu agradeço, quero, principalmente se for comida. Né? Nossos endereços também estão aqui embaixo na descrição do vídeo, fica à vontade. Isso aí. E é isso aí, né, Will? Que mais? Foi um ano maravilhoso. E que o próximo seja ainda mais incrível, com convidados ainda mais explode cabeças possíveis. Ó, e temos novidades estéticas aí também, né? Nosso fundinho aqui, ó. Tá vendo? Estamos de estúdio novo, hein? Logo mais a gente dá esses spoilers, todos esses detalhes. Apresenta a galera. Quem sabe o nosso parceiro aí, o dono do podcast, que também é uma pessoa muito bacana, muito gigante, queira fazer parte dessa terceira temporada. A gente fala de samba, de escola de samba, tem muita novidade. Essa terceira temporada tá show. O que você espera, Will, pra gente concluir aí? O que você espera da terceira temporada? Cara, eu espero papos ainda mais incríveis, explode cabeças, e que eu possa ter ainda mais estalos e ficar com dúvidas e questões ainda por mais tempo do que eu fiquei esse ano. Achei. Eu acho que a gente teve muita resposta. Sim. Né? E também criaram-se muitas outras perguntas. Acho que como um desenvolvimento comum, né? Isso, eu gostei pra caramba. Achei. Terminamos a nossa segunda temporada com muita alegria, eu acho. Eu te agradeço de coração por essa oportunidade. Axé, tamo junto, filho. Até a próxima. Agradeço muito. Se vocês gostaram do nosso episódio, têm algumas dúvidas, querem contar alguma história até sobre o ano, as questões que fizeram os nossos episódios para vocês, as perguntas que surgiram, as respostas que apareceram, deixem aí no comentário. O seu comentário ele é legal porque ele deixa a gente fica relevante para o YouTube e o YouTube consegue cada vez mais entregar para as outras pessoas. Não esqueçam de também colocar aí, dar o seu curtidinha e compartilhar, se inscrever, que é importante, e compartilhar com todo mundo que vocês acreditam que seja uma forma bacana de compartilhar esse nosso assunto, esse nosso papo.
tá bom? Muito obrigado e até a próxima temporada, galera. Se você também tiver um convidado bacana, né? Conhecer alguém, seguir alguém, falar, cara, esse cara tinha que estar no UbuntuCast porque ele é uma pessoa, ele é algo que representa um bem-estar em comunidade. Sim. Marca ele aí, chama a gente, manda pra ele, enfim, manda pra gente, dá algum jeito da gente conhecer essa pessoa e trazer ele pra cá. Boa. Beleza? Valeu pela companhia aí dessa nova jornada, que agora já tá ficando velha, e que seja bem-vindo à próxima. Eu sou o Bruno, obrigado. Achou.